Que a graça e a paz de Jesus permaneçam sobre cada um de nós essa noite, amém? Amém. Gente parecida com Jesus. Esse é o tema da série de mensagens que estamos pregando e ministrando desde a semana passada aqui em nossa igreja. E desde o domingo passado temos aprendido com a pessoa e com a história de Jesus, como podemos ser cada vez mais parecidos com Ele. Domingo passado pela manhã, descobrimos as razões por que devemos ser parecidos com Jesus. Fomos desafiados ou lembrados que a razão de sermos parecidos com Jesus é porque Deus tomou a iniciativa de nos buscar e de nos restaurar, de nos salvar, de que Deus escolhe gente comum como a gente para fazer coisas extraordinárias e que propósito a gente só encontra na vida quando a gente, assim como Maria, quando recebeu a mensagem do anjo Gabriel, disse sim para o Senhor. É por isso que a gente deve se parecer com Jesus. Não é porque parecer com Jesus não é um peso, mas é um privilégio. É uma grande oportunidade, é uma grande bênção. No domingo passado à noite, o pastor Renan nos ministrou sobre o fato de que gente parecida com Jesus cresce e amadurece, não pode continuar do mesmo jeito. Assim como Jesus cresceu em estatura, sabedoria e graça, gente parecida com Jesus cresce nas várias perspectivas e dimensões da vida. Hoje pela manhã, a pastora Ana nos lembrou que gente parecida com Jesus entende que a identidade vem antes de desempenho. Gente parecida com Jesus sabe quem é, não por aquilo que faz ou deixa de fazer, mas por aquilo que Deus fez por nós através de Jesus e por quem Ele diz que nós somos. Então hoje à noite, nessa quarta mensagem, eu quero ministrar o seu coração sobre uma quarta verdade. Sobre o fato de que gente parecida com Jesus enfrenta e vence tentações com fidelidade. Até porque tentação e provação fazem parte da vida de um discípulo de Jesus. Quem aqui em 2026 não teve nenhuma tentação? Levanta a mão e dá glória a Deus. Nenhuma. Deixa eu baixar a minha. Quem em 2026 não teve nenhuma prova, nenhuma situação que desafiou a sua fé, seu relacionamento com Deus, diz aí, aleluia, sou eu. Não tem, né? Faz parte da nossa vida. Então deixa eu pedir a você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu quero ler com você os versos de 1 a 11. Já que você, como eu, passa por provas e tentações, já que você, como eu, passa por lutas, por situações adversas, eu quero olhar para a vida de Jesus, para a história de Jesus, e para a tentação ou as tentações às quais Jesus foi submetido. E quero juntamente com você aprender como enfrentar e como vencer tentações com fidelidade. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, se você achou, diga amém. Se você não achou, diga peraí. Estou esperando. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos elas o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhes disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só
a ele preste culto. Então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós temos um exemplo a seguir. Obrigado porque no meio de lutas, tentações e provas, às quais somos submetidos todos os dias, nós podemos abrir a tua palavra e olhar para Jesus e desejarmos ser parecidos com Ele, na forma como Ele enfrentou tentações, provações, investidas do diabo sobre a sua vida. Então que teu Espírito nessa noite abra os nossos olhos, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, entender e em nome de Jesus, sermos capazes, pelo poder do teu Espírito, pela autoridade da tua palavra, para enfrentar e vencer tudo aquilo que o diabo tentar lançar sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Jesus foi tentado como cada um de nós fomos. E essa é uma coisa interessante, porque tem muita gente que acha que Jesus foi um super-herói. Muita gente acha que Jesus foi alguém que tinha uma natureza diferente da minha e da sua. Ele tinha alguns superpoderes, por fazer alguns milagres, enfim, e que talvez Jesus não tivesse que passar pelo que eu e você passamos. É interessante que a Bíblia vai dizer exatamente o contrário. Se você depois quiser olhar lá, e para você que gosta de anotar, anote aí Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5 é um texto que vai deixar muito claro a verdade de que Jesus foi tentado exatamente como cada um de nós. Na sua natureza humana, na sua humanidade, ele passou exatamente pelos mesmos sentimentos, pensamentos e tentações que eu e você. No verso 8 de Hebreus 5, o autor de Hebreus vai dizer: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. No capítulo 2 de Hebreus, verso 18, o autor de Hebreus diz assim: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, falando de Jesus, quando foi tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E a própria carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por que Jesus é o nosso mediador? Por que Jesus é o nosso salvador? Por que Jesus pode ajudar a mim e a você nas nossas tentações? Entre tantas outras razões, porque ele foi tentado. Porque ele sabe exatamente o que eu e você enfrentamos quando a tentação, quando a provação bate na minha porta e bate na sua porta. Não é que ele simplesmente seja um mediador, ou porque ele morreu na cruz, ou porque ele venceu a morte, mas além disso, o que dá a Jesus a autoridade e a capacidade de garantir a mim e a você o poder para enfrentar e para vencer tentações, é que Jesus foi alguém que enfrentou e, mais do que isso, ele venceu as tentações. Então a minha proposta para você nessa noite é exatamente essa: mostrar para você que gente parecida com Jesus, que deseja parecida com Jesus, não tem medo de tentação, não tem medo de provação, mas ao invés disso, enfrenta e vence tentações com fidelidade. Mas antes de olhar para essas duas tentações, nós precisamos estar atentos a duas questões muito importantes que esse texto mostra para nós. A primeira delas, e que Jesus nos ensina, é que quando a sua vida é conduzida pelo Espírito Santo, você não precisa temer a tentação. Quando a sua vida é guiada pelo Espírito de Deus, você não precisa ter medo da tentação. Você não precisa ter medo da prova. Não é que você queira, não é que você tenha uma tendência assim, masoquista, de gostar de sofrer. Eu acho que ninguém aqui ora, né? Senhor, dá-me uma tentação nova, a tentação nova de cada dia nos dá hoje. Alguém ora assim, não? A prova nova de cada dia me dá hoje. Eu acho que ninguém ora desse jeito. Ninguém quer ser tentado. Ninguém quer ser provado. Mas o que esse texto mostra para nós é que quem caminha ou tem a sua vida conduzida pelo Espírito Santo não precisa temer a tentação. Até porque a palavra tentação, ela tem um significado aqui diferente do que às vezes nós imaginamos. Né? A palavra tentação pode ser traduzida aqui também como provação. E é tudo uma questão de perspectiva. Porque quando a sua vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus, diferente de tentação, o significado daquilo que você é submetido, na verdade, é uma provação. Por quê? Porque quando essas situações chegam na vida da gente, e esse texto mostra para nós, e a Bíblia toda mostra isso para nós,
Deus sempre espera, nesses momentos, extrair o seu melhor. E o diabo sempre vai buscar expor o seu pior. A situação pode ser a mesma, a adversidade pode ser a mesma, a prova pode ser a mesma. Mas Deus vai sempre nela, Ele espera extrair aquilo que você tem de melhor dele. E o diabo, nessa situação, vai estar buscando ou vai buscar expor o seu pior. Então, quando você vai enfrentar uma tentação, uma provação, uma adversidade, é preciso ter muita clareza. Quem é que está conduzindo a sua vida? Quem é que está dirigindo a sua vida? A quem você quer agradar? A quem você quer atender as expectativas? A palavra aqui usada no grego para tentação, ou tentado, o verbo tentar aqui, é uma palavra que busca expressar a ideia de revelar ou desenvolver o caráter. E é interessante que o diabo geralmente ele se aproxima no momento de fragilidade. Se você olhar para o texto que nós lemos, você vai perceber que Jesus estava há mais ou menos 40 dias sem comer, e noites. Então Jesus estava com fome. Jesus estava debilitado fisicamente. Provavelmente Jesus estava debilitado emocionalmente. Eu não sei se você já fez jejum, né? Principalmente aqueles jejuns mais longos. Tem gente que faz jejum por uma disciplina espiritual, tem gente que faz jejum, está em moda nas redes sociais, né? Para perder peso. O tal do jejum intermitente. Eu não sei se você já fez jejum intermitente. Mas eu nunca fiz. Mas quando você faz jejuns mais longos, ou um período maior, isso começa a fragilizar você. Eu me lembro, há muitos anos atrás, no início do meu ministério, quando eu fui fazer um jejum um pouco maior, um período maior, eu me lembro que o primeiro, o segundo, o terceiro dia, né, a coisa estava indo até bem. Mas chegou uma hora que eu comecei a sentir cheiro de carne no ar assim. Chegou um momento, irmãos, diante de Deus, que eu estava vendo picanha voando assim na minha frente. Isso começou a mexer com o meu físico, com o meu emocional, com o meu intelectual. Você começa a ficar debilitado. Jesus estava fragilizado por conta do processo e de algo que ele tinha decidido fazer para se consagrar a Deus. E o diabo geralmente ele chega e se aproxima no momento de fragilidade. E geralmente o diabo vai chegar nesse momento para tentar mostrar o seu pior. É interessante que quando a gente olha para esse texto, se você perceber, não foi o diabo que levou Deus para o deserto, mas foi o Espírito do Senhor. O diabo se aproveitou de uma circunstância. O diabo se aproveitou de uma oportunidade. Mas ao mesmo tempo que o diabo estava tentando mostrar o pior de Jesus, tentando fazer com que ele fracassasse na sua missão, que já de início tudo fosse colocado a perder, Deus podia ter evitado, Deus podia ter tirado Jesus, Deus podia ter dito pelo Espírito de Deus, não vai por aí não, porque o capeta está lá te esperando. Mas é interessante que ao contrário, o Espírito de Deus conduz Jesus, porque Deus tinha a expectativa de dar a ele uma oportunidade de mostrar o seu melhor. Deixa eu dizer para você, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa manhã, se a sua vida é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, não tenha medo da tentação, não tenha medo de ser provado. Porque se o Senhor está com você, a expectativa é que nesse tempo de deserto e de prova, Ele vai extrair o melhor que Ele tem de você, para a honra e glória dEle. O diabo, lógico, ele vem para roubar, matar e destruir. O diabo vai querer expor o seu pior, mas você tem que ter muita consciência disso. Nessa prova, nessa luta, nessa adversidade que talvez você esteja enfrentando, a quem você vai querer agradar? Quem é que está conduzindo a sua vida? Quem é que está direcionando a sua vida? A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, e hoje pela manhã a pastora Ana falou bastante sobre isso, é que na caminhada cristã, na caminhada com Jesus, a sua identidade sempre vai ser posta à prova. Pela manhã a pastora Ana pregou sobre isso. E se você não ouviu essa palavra, eu sugiro que você a ouça no nosso campus online. Mas se você observar, no verso exatamente anterior ao que a gente leu, o último versículo do capítulo 3, quando fala do batismo de Jesus, quais são as últimas palavras que Mateus relata do batismo de Jesus? É quando o Espírito de Deus vem como uma pomba sobre Jesus. E então ele ouve uma voz do céu, deixando muito claro quem Jesus era. E quem ele diz que Jesus era, ele diz... Capítulo 3, verso 17, este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Não se iluda. Na sua caminhada com Deus, a sua identidade sempre vai ser posta à prova.
É por isso, e talvez não por acaso, que o verso 1 de Mateus 4 começa com um então. É como se dissesse, bom, Jesus é o Filho de Deus, essa é a identidade dele, então isso precisa ser provado. Isso precisa ser provado. Não se iluda se você é um filho de Deus, se você é uma filha amada de Deus, a sua identidade vai ser posta à prova. E é interessante porque se aconteceu com Jesus, vai acontecer comigo e com você. Se você prestar atenção, essa é uma questão que vai ser colocada em xeque do início ao final do ministério de Jesus. Porque qual é a frase que o diabo vai usar nas 3 tentações que ele faz a Jesus, ou nos 3 questionamentos que ele faz a Jesus? Como é que ele começa a tentação? Como é que ele começa questionando Jesus? Qual é a frase que ele usa? Se tu és o Filho de Deus. Está no começo, né? É a primeira coisa do ministério. Você lembra lá do final da história? Quando Jesus está dependurado numa cruz, sofrendo, sangrando. Tem Mateus capítulo 27, versículos 40 e 43. O que é que os soldados e as pessoas que estavam ali aos pés da cruz vão dizer? Vão perguntar? Se tu és o Filho de Deus. Sabe, não se iluda. E a Bíblia diz que aqueles que creram em Jesus, João capítulo 1, verso 12 vai dizer isso. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que recebem a Jesus, aqueles que convidam a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, não sou eu que digo, não é a igreja que diz, não é a religião que diz, é a palavra de Deus que diz que recebem o poder e o direito de serem chamados filhos e filhas amadas de Deus. Deixa-me dizer para você, se você ainda não tem essa identidade, se a sua identidade é ser só um frequentador de igreja, se a sua identidade é ser um religioso, alguém que ama a Deus, alguém que crê a Deus, um crente, um cristão, isso é muito pouco. A sua identidade precisa ser definida por quem Deus diz que você é. E ela só é definida quando você crê em Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. João 12 diz isso: a todos quantos recebem a Jesus, aos que creem no seu nome. Deus, assim como fez com Jesus e disse, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Quando você abre o seu coração, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você crê e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, assim como Deus Pai fez com Jesus, Ele olha para você e diz, esse é o meu filho amado, você é a minha filha amada e eu me alegro em você. Então, se você não tem essa certeza nessa noite aqui no Campus Online, essa é a noite de você encontrar a sua verdadeira identidade. Essa é a noite de você entregar sua vida a Jesus. Essa é a noite de você reconhecer que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. E que é isso que vai definir você. Agora, se você é um filho, uma filha amada de Deus, lembre disso. Na sua caminhada, a sua identidade sempre vai ser posta à prova pelo diabo, por circunstâncias, por pessoas. E é interessante que o diabo não duvida. O diabo não está questionando. Ele não está dizendo assim, será que você é o Filho de Deus mesmo? Será que isso não? O diabo não está dizendo isso. O diabo reconhece, olha, você é o Filho de Deus. Eu reconheço que você é o Filho de Deus. Mas é como se o diabo dissesse, bom, já que você é Filho de Deus, vamos ver como é que você lida com algumas situações. Já que você é Filho de Deus, vamos ver como é que você lida com algumas circunstâncias. Sabe, gente que quer ser parecida com Jesus, precisa entender e saber o que significa ser um filho de Deus. O que significa ser chamado filho e filha de Deus. E quando a gente olha para cada uma dessas 3 tentações, a gente precisa entender que o objetivo de cada uma delas é determinado quando a gente olha de uma forma minuciosa cada pergunta que o diabo faz e cada resposta que Jesus dá. Eu quero chamar a sua atenção, e por que esse texto é tão importante? Porque Jesus vai enfrentar e vencer as tentações exatamente onde a maioria dos discípulos de Jesus caem. No desejo de transformar e saciar sua necessidade, no poder e no orgulho. Então vamos olhar essas 3 tentações. A primeira delas, se você puder acompanhar comigo, está nos versículos 3 e 4. Qual é a primeira tentação? A primeira tentação que filhos e filhas de Deus são submetidos é de satisfazer os seus próprios desejos e as suas necessidades, a despeito da vontade de Deus.
É interessante, o diabo chega para Jesus e diz assim, irmão, já que você é o filho de Deus, então você pode fazer o que você quiser. Sabe, ser filho de Deus sugere ao diabo que Jesus possa fazer o que ele quiser, sem consultar Deus, sem agradar a Deus. Sabe, é como se ele dissesse, olha, já que você é o filho de Deus, você tem o direito, o poder de satisfazer as suas próprias necessidades. Tudo que você quiser, você pode ter. Tudo que você desejar, você pode ter. Não existem limites para você. É interessante que a resposta de Jesus ensina muito para nós. Porque se a gente parar para pensar, realmente, Jesus tinha todo o poder, Jesus podia fazer tudo o que ele quisesse. Mas a resposta de Jesus é, olha, poder eu até posso. Mas tem uma coisa que está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está citando um texto da Bíblia de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Sabe, ele se baseia na palavra de Deus. O que Jesus está dizendo? Olha, eu posso fazer o que eu quiser. Mas um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, não usa a autoridade, o poder, o que tem para fazer o que quiser, para satisfazer seus desejos, para satisfazer as suas necessidades. A sua prioridade é fazer a vontade de Deus. Depender de Deus. Porque se a gente parar para pensar, eu não sei o que você acha, mas tinha algum problema Jesus transformar pedra em pão? Sim ou não? Você acha que Jesus tinha poder para transformar pedra em pão ali? Claro que tinha. Jesus transformou água em vinho. Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão. Jesus fez milagres extraordinários. A questão aqui, não tinha nada errado em transformar pedras em pão. A questão aqui é que o diabo estava tentando fazer, era fazer Jesus realizar um milagre fora da vontade de Deus.
saciar seus desejos e necessidades físicas, emocionais, materiais? Será que as maneiras que você tem usado? Será que as estratégias que você tem usado? Será que a forma que você tem usado para saciar os seus desejos ou para suprir as suas necessidades estão alinhadas com aquilo que sai da palavra de Deus? Ou você está ouvindo conselhos do diabo? Ou você está aceitando sugestões do diabo? Porque talvez você tenha o poder, tenha capacidade, tenha um recurso, você tenha um contato, e você não está nem aí para o que Deus quer. Gente parecida com Jesus tem desejos, tem necessidades, e não há nenhum problema em saciá-los e buscar que eles sejam saciados e que as necessidades sejam supridas. Mas gente parecida com Jesus não negocia a vontade de Deus para a sua vida. Gente parecida com Jesus diz: eu preciso muito disso, mas o caminho que estão me oferecendo não está de acordo com aquilo que vem a palavra de Deus. Eu preciso muito daquilo, eu desejo muito isso, eu desejo muito aquilo. Mas se não está de acordo com a palavra de Deus, se não está de acordo com a vontade de Deus, se não está de acordo com o que Deus me ensina, eu vou esperar, eu vou aguardar. Sabe quais são os caminhos que você tem utilizado para saciar os desejos e necessidades que você tem? Jesus podia ter transformado pedras em pães. Deus tinha um outro plano. Deus tinha uma outra estratégia. Jesus não precisava de dica do diabo. Jesus não precisava de estratégia do diabo. Em outras palavras, é como se o diabo dissesse: faz do meu jeito, faz da minha forma. Já que você é filho de Deus, usa o seu poder aí para matar a sua fome. Você não está com fome? Jesus sabia que Deus tinha um propósito maior na sua vida. Quando ele cita Deuteronômio, ele está falando de uma passagem bíblica onde o povo estava com muita fome lá no deserto. E queria se alimentar e queria do seu jeito, da sua hora, da sua maneira. Deus já tinha planejado o maná, Deus já tinha planejado algo sobrenatural. Mas o povo quis o seu jeito, o povo quis a sua forma. E Moisés vai citar o mesmo texto. Não é de pão, não é só de saciar necessidades, mas o que vai sustentar um discípulo, uma discípula de Jesus, um filho e uma filha amada de Deus, é aquilo que vem da vontade da palavra de Deus para você. A segunda tentação que Jesus é submetido, e a qual eu e você precisamos estar muito atentos, é alimentar o orgulho usando o poder de Deus. Como o diabo vê que não consegue mexer com desejos, com necessidades, Jesus responde com a palavra. Então, o texto diz que ele leva Jesus no alto do templo de Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso da época. Jerusalém era um lugar onde havia milhares de pessoas que passavam por aquele espaço onde estava o templo ali. Era um lugar de muita visibilidade. E é interessante que o diabo é tão astuto que ele vai usar a Bíblia para isso. O texto que ele usa aí é uma citação do Salmo 91, tão conhecido para nós, que a gente usa, tem gente que tem ele aberto lá na sala, né? Ele cita o Salmo 91. O diabo conhece a Bíblia, talvez você não conheça a Escritura, mas o diabo conhece. E às vezes ele usa a Bíblia para tentar você. Ele usa a Escritura através de pessoas para te tirar do caminho de Deus. E é interessante que ele cita o Salmo 91, os versículos 11 e 12. Mas se você prestar atenção e depois quiser comparar, você vai perceber que tem um pequeno detalhe. O que ele coloca é verdade. O que o diabo diz é uma verdade. O que o diabo diz está escrito no Salmo 91, só que é uma meia verdade. É uma verdade incompleta. Porque se você observar no Salmo 91, está escrito mesmo que Deus daria ordens aos anjos para que segurassem Jesus, para que Jesus não tropeçasse em nenhuma pedra, mas ele suprime uma parte muito importante que está nos versículos 11 e 12 do capítulo 91 dos Salmos. Ele omite uma palavra que diz assim: para que Deus vai mandar anjos? Para que Deus vai evitar de tropeçar em alguma pedra? Para que Jesus fosse guardado em todos os seus caminhos. O que Deus está dizendo, o que o salmista está dizendo é que quando Jesus e quando os filhos e filhas de Deus estivessem trilhando o caminho de Deus, a vontade de Deus, para a glória de Deus, haveria uma promessa. Mas que quando isso fosse feito fora da vontade de Deus,
quando isso fosse feito por conta de atitudes inconsequentes, Deus não tinha nenhum compromisso. O que o diabo está querendo dizer, olha, tem uma palavra aí, se é filho de Deus, pode fazer o que quiser, porque no final Deus vai resolver. Afinal, você não é o filho de Deus? Você não ora? Você não vai na igreja? Você não dá o dízimo? Você não é crente? Vive do jeito que quiser. Pode fazer o que quiser. No final vai dar tudo certo. O que o diabo está dizendo e distorcendo a Bíblia para Jesus é isso. Sobe aqui do templo, cara, se joga. Imagina que espetáculo. Imagina quantos likes, imagina quantos reels, imagina o impacto. Você se jogando, Jesus visualiza, materializa. Quando você se joga, os céus se abrem, e aí vem trombetas, tanana, tanana, e vem aqueles anjos, e pegam você. Você é levantado. Uau, Jesus. Você imaginou como é que isso vai bombar nas redes? Você imaginou como é que isso aí vai dar certo? Sabe, é muito interessante. Ele tentou Jesus, para que Jesus atraísse a atenção das pessoas, fazendo algo espetacular. E não pela sua mensagem, não pela sua vida, não pelo seu testemunho. Ele tentou mexer no orgulho de Jesus, dizendo, Jesus, você é o cara, hein? Jesus, vamos fazer um negócio diferente. Vamos fazer alguma coisa ousada. Sabe, essa tentação ensina algumas coisas muito importantes para a gente. Primeiro, assim, nem tudo que se utiliza da palavra de Deus necessariamente foi Deus que disse. Tem muita gente dizendo para você fazer voto, fazer campanha, fazer desafio, tomar decisão em nome de Deus, e Deus não disse para fazer, pelo menos não do jeito que as pessoas estão dizendo. É o que o diabo faz. Ele cita a Bíblia, mas ele distorce a Bíblia. O que ele diz é, está escrito na Bíblia, faça o que quiser, viva do jeito que quiser, não tenha nenhum compromisso. Se você acha que é filho de Deus, no final Deus vai resolver. Sabe, nem tudo aquilo que se utiliza da palavra de Deus, necessariamente foi o que Deus disse para fazer. O que o Salmo está dizendo é que existe uma promessa sim. Tem uma promessa, e essa promessa é para todo filho e filha de Deus, de que Deus vai guardar, que se for necessário, Deus vai mandar anjos para guardar você, para livrar você, para sustentar você, para cuidar de você, mas essa promessa não é para você usar da forma que você quiser. Não é para você fazer negócios errados e no final achar que Deus vai resolver. Não é para você ter relações promíscuas e no final achar que Deus vai resolver. Não é para você construir uma relação de mentiras e no final achar que Deus vai resolver. É a tentação de achar que porque ninguém está vendo, ninguém está sabendo, você pode olhar aqueles sites lá, no final Deus vai resolver. Que você pode ter uma vida dupla, no final Deus vai resolver. Você pode pagar suborno, no final Deus vai resolver. Você pode vender mercadoria roubada, no final Deus vai resolver. Você pode usar produto pirata, no final Deus vai resolver. Você pode viver uma vida de mentiras com a sua família, no final Deus vai resolver. Sabe, gente parecida com Jesus, enfrenta e vence a tentação de alimentar o seu orgulho usando o poder de Deus, achando que no final Deus vai resolver tudo o que você quiser. Guarde uma coisa no seu coração em nome de Jesus. Deus não vai livrar você de suas escolhas e das decisões que estão desalinhadas com a palavra dele. Essa é uma tentação muito sutil. Deus não vai livrar você de decisões e escolhas que estejam desalinhadas com a palavra dele. Cuidado. E deixa eu dizer para você, Jesus podia pedir anjos. Claro que Jesus podia, e ele sabia disso. Você lembra lá do final, quando Jesus vai ser preso lá no jardim, lembra? Quando ele chega, ou melhor, quando ele está com os discípulos, e os soldados chegam para prender Jesus. Lembra que o Pedro faz? O Pedro tira uma espada e corta a orelha do Malco. O que Jesus faz? Ei, Pedrão, guarda essa espada, camarada. Ele cura a orelha do camarada
Se você quiser olhar depois, está em Mateus capítulo 26, ele diz: ei, Pedrão, se eu quiser, eu peço, e meu pai vai mandar uma legião de anjos para mim. Eu tenho uma promessa, que o meu pai vai me guardar. De como a gente cantou aqui, ele é o meu pai, ele é o meu pastor e nada me faltará. Que ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não preciso temer, porque ele vai estar comigo. Ele não vai me deixar tropeçar. Ele não vai me deixar cair. E se precisar, ele vai mandar anjos para me sustentar. Mas ele diz: Pedro, não é esse o caminho de Deus. Não é essa a vontade de Deus. Jesus sabia que podia pedir anjos ali, mas ele não pediria algo que não estivesse alinhado com a palavra de Deus. É por isso que ele vai dizer para o diabo: ei, diabo, não coloque o Deus à prova. Está escrito. Sabe, Jesus não exigia que Deus fizesse um milagre para provar que ele o amava. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era amado. Ele não precisava que Deus ficasse fazendo pirotecnia, milagres e coisas sobrenaturais. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem Deus era. Ele sabia que ele era amado. É por isso que ele responde com outro texto, Deuteronômio capítulo 6. Ele diz: está escrito, não coloque o Senhor Deus à prova. Jesus foi tentado por Satanás para testar Deus. Mas Jesus reconheceu o teste de Satanás como uma espécie de um suborno manipulador. Sabe, a segunda tentação que a gente aprende a enfrentar e vencer é aquela tentação de achar que por você é crente, que você usa o nome de Jesus, que você vem à igreja, você pode viver do jeito que você quiser e Deus tem obrigação de resolver e limpar as coisas erradas que você faz. Essa é uma tentação muito sutil. Sabe, Deus não está a seu serviço. Como alguém tem pregado por aí, você não é o centro do coração de Deus. Não prove Deus. Não coloque Deus à prova. Não seja tentado pelo seu orgulho, achar que Deus está à sua disposição para você fazer o que quiser, viver da forma que quiser, agir da forma que quiser, e no final é só fazer uma oração, gritar o nome de Jesus, ir numa campanha, falar está amarrado, que Deus vai resolver. Isso não é real. A tentação do orgulho de colocar Deus a seu serviço. Gente parecida com Jesus. Sabe que Deus tem poder para fazer o que quiser para te livrar. Sabe que existem dezenas de promessas na palavra dele para livrar e guardar a minha vida e a sua vida. Gente parecida com Jesus crê nessa palavra que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente vai encontrar descanso. Gente parecida com Jesus sabe que Deus prometeu que ele é o refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia. Gente parecida com Jesus sabe que 10.000 vão cair, 1.000 vão cair à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, e se for a vontade de Deus, nós não vamos ser atingidos. Gente parecida com Jesus sabe que não só no Salmo 91, mas do Gênesis ao Apocalipse, existem promessas de livramento de Deus. Mas gente parecida com Jesus não é orgulhosa a ponto de achar que Deus vai fazer isso quando a gente quiser, do jeito que a gente quiser e vivendo a vida que a gente quiser viver. Cuidado. Cuidado. Não coloque Deus à prova. Porque Deus não precisa provar para você e nem para ninguém que Ele é Deus. Deus não precisa provar para você e para ninguém que Ele é Deus. Às vezes, a gente é tentado a achar que pode viver do jeito que quer e que no final Deus vai resolver. Jesus está dizendo, ensinando para mim e para você, não coloque Deus à prova. Porque se você pular do alto do penhasco, você vai se esborrachar. Não coloque Deus à prova. Porque se você comprar produto roubado, você vai ser preso. Não coloque Deus à prova. Porque se você usar produto pirata, você nunca vai ter provisão de Deus para ter original. Não coloque Deus à prova. Porque se você viver uma vida de mentira, um dia você vai ser descoberto e arcar com as consequências.
Não coloque Deus à prova. Não seja tentado a ser orgulhoso a ponto de achar que você pode manipular Deus. E que o fato de ser um filho e uma filha amada de Deus dá a você o direito de usar Deus. Mas há uma terceira e última tentação, que é de conquistar poder e sucesso, negociando princípios e valores. O diabo vê que não tem jeito. Ele acha que é complicado. Então o que ele faz? Olha os versículos 8 e 10. Ele diz, tá bom, Jesus, você é o Messias. Você é o Filho de Deus. Você veio a esse mundo para ser o Senhor de tudo e de todos. Mas Jesus, você sabe que seu caminho é complicado, né? Você sabe que seu caminho é difícil. Você sabe que no final você vai ter que morrer. Você sabe que você vai ser rejeitado. Você sabe que você vai vir, você vai ensinar, você vai amar essa gente, e eles vão te rejeitar, eles vão caçoar de você, eles vão te humilhar. No final eles vão cuspir, eles vão te trair, eles vão te crucificar. Ei, Jesus, eles vão te matar. Então eu vou fazer um negócio, eu te dou tudo que o Pai falou que vai te dar. É só você me adorar. Você quer sucesso, Jesus? Você quer poder, Jesus? É para isso que você veio para essa vida? Eu posso te dar. É só você me adorar. Sabe, essa tentação é muito interessante. E a chave aqui está em entender o significado da palavra adoração. É mais ou menos como se o diabo chegasse para você e colocasse você no alto ali da Faria Lima, da Berrini, do Centro Financeiro de São Paulo. Já imaginou? Você está vendo essas empresas? Google. Que mais que tem lá? BTG Pactual. O que mais tem lá? Quer dizer, o coração financeiro de São Paulo. Imagina. Satanás te coloca lá e diz assim, ó, sabe tudo isso aqui? Vai ser tudo seu. Já imaginou? Você não vai precisar trabalhar, não vai precisar se esforçar, não vai ter que acordar mais cedo, não vai ter que pegar metrô lotado. Adeus, marginal do Tietê engarrafada. Adeus, bilhete único. Você não vai pagar mais imposto. E não, isso é sem sonegar. Você não vai ter que fazer hora extra. Você não vai ter mais que levar marmita. Você não vai ter mais estresse com funcionário. Você não vai ter mais patrão chato. Você não vai ter que viajar a semana inteira. Tranquilo. Você não vai ter que fazer conta, ficar fazendo planilha. Não precisa. Adeus, planilha. Ó, você vai ficar famosão. Ó, seu consultório vai bombar de gente, você não vai dar conta. Ó, as coisas que você vende, você vai bater meta todo mês. Você vai vender plano a rodo. Você vai ser o maior vendedor da empresa. Sabe aqueles bolos que você vende? Você vai sair desse negocinho de fundo de quintal, você vai virar uma holding. Satanás está dizendo, eu vou te dar tudo isso. É só você se render a mim. Adoração significa rendição. Jesus sabia que ele era o Messias. Jesus sabia que lá na frente, depois da ressurreição, porque ao longo da sua vida, guarde isso, Jesus não tinha todo o poder. Filipenses capítulo 2 diz que quando ele se toma a forma humana, ele esvaziou a si mesmo. Ele abriu mão do seu poder. Ele deixou de ser onipotente na sua forma humana. Mas ele não realiza milagres? Realiza. Lembra na ressurreição de Lázaro? Por que ele faz? Ele diz, Pai, eu sei que você me ouve. Quando ele sai do seu batismo, ele é conduzido ao deserto. Ele faz pelo poder do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. Jesus é como eu e você, é por isso que a cruz tem poder. Ele recebe poder e autoridade, Mateus 28, depois da sua morte, da sua ressurreição, ele diz, todo poder e autoridade me foi dado. Mas aqui, ele ainda não havia recebido, ele tinha aberto mão. Aí o diabo diz, eu vou te dar. Jesus sabia que ele era o Messias. Ele sabia que todo poder lhe seria dado. O que o diabo disse? Eu também posso te dar, mas sem sofrimento. Para que esse negócio de ir à igreja? Para que esse negócio de ler Bíblia? Para que esse negócio de ser honesto? Para que esse negócio de pagar imposto? Para que esse negócio de ser bom marido, boa esposa? Deixa eu dizer para você, não há nenhum problema em conquistar. Não há nenhum problema em você desejar que a sua empresa seja a maior empresa do ramo que você atua em São Paulo. Você crê que Deus pode fazer isso, amém?
Não há nenhum problema em seu salário ser quadruplicado esse ano. Você recebe isso aí e diz amém. Tem uns aí que não vão porque não acreditam. Não tem nenhum problema. Você sair desse carro, que está mais ferrugem do que carro, e ter um carro zero, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema você ter a sua casa própria. Não tem nenhum problema você querer fazer a viagem dos sonhos com a sua família. Não tem nenhum problema ganhar muito dinheiro. Não tem nenhum problema ter milhares de seguidores numa rede social. Não é isso. A questão é, quem é que vai te dar isso? Sabe? Não tem problema em querer conquistar, em querer crescer, não tem problema em ter sucesso. A questão é quem está te levando para lá. Quem está te conduzindo para lá? A terceira tentação que Jesus vence é a de enfrentar o desejo de conquistar sucesso, negociando princípios e valores. Deixa eu dizer para você, eu não creio na teologia da prosperidade, da forma como ela é pregada, de barganha, de troca. Eu não creio nisso. Nós não pregamos isso aqui. Mas eu creio que Deus é um Deus próspero e que aquilo que Ele tem de promessa para a sua vida, Ele quer fazer e quiser fazer, Ele pode e Ele vai fazer para a glória dEle. Você crê nisso? Eu creio. Deus pode fazer a sua empresa explodir de vendas. Pode fazer seu consultório, a sua empresa, o seu emprego. Deus pode fazer isso. A questão é que não existem atalhos para as promessas de Deus na vida dos seus filhos. A pergunta é, você quer sucesso? Quem que está te levando para lá? Você quer riqueza? A quem você está se rendendo para chegar lá? Você quer mais clientes, mais pacientes? Com quem você está negociando para chegar lá? O diabo diz para Jesus, eu posso te dar tudo que Deus te prometeu, mas sem sofrimento. É só você se render a mim. É só você fazer do meu jeito. É só você fazer da minha forma. Sabe, a pergunta que o diabo faz muitas vezes é, qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Gente parecida com Jesus, enfrenta e vence a tentação de conquistar poder e sucesso negociando valores e princípios. Por isso que Jesus vai responder, ei Satanás, está escrito, a minha rendição, o meu coração, a minha carreira, a minha empresa, os meus bens, os meus sonhos, o meu sucesso, o meu futuro, todos eles estão entregues e rendidos aos pés do Senhor. Adore só a Deus. A minha vida é do Senhor, a minha carreira é do Senhor, a minha empresa é do Senhor, meus negócios são do Senhor, meus sonhos são do Senhor. E aquilo que Ele tiver para mim, no caminho que Ele tiver, eu vou viver, mas eu não vou me render a você. Eu não vou me prostrar a você. Sabe, mas a pergunta que fica é, como é que alguém parecido com Jesus enfrenta essas tentações? Porque, afinal de contas, essas três coisas, todos nós somos sujeitos. Todos nós somos sujeitos, em algum momento da vida, a ter que lidar com isso. Aí eu preciso muito disso. Se Deus quer ou não, se é a vontade de Deus ou não, se é o tempo de Deus ou não, mas eu quero. Eu quero agora. Eu quero do meu jeito. Eu quero e não importa se é a vontade de Deus ou não. Sabe, muitos de nós somos tentados, às vezes, a achar que a gente pode viver do jeito que a gente quiser. E no final Deus vai resolver. Talvez hoje, nesse exato momento, você esteja vivendo uma vida completamente distante da vontade de Deus. Crendo que no final Deus vai resolver. Crendo que no final você caiu nessa tentação, nessa mentira, que no final Deus vai fazer um milagre, que no final Deus vai resolver, que no final Deus vai dar um jeitinho. Talvez você está sendo tentado e caiu na tentação de buscar sucesso, riqueza, a qualquer custo, negociando princípios e valores de Deus para a sua vida. Sabe, só existem duas formas de enfrentar e vencer isso. Só existem duas maneiras de enfrentar e vencer isso. E o texto é muito claro. O texto diz que quando Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, Lucas vai ser mais claro em dizer que durante os 40 dias que ele foi tentado,
Jesus estava jejuando e cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer enfrentar e vencer tentações? Invista no seu crescimento espiritual. Não é porque ele era Jesus. Não é porque ele teve uma experiência no batismo e ele ouviu: você é o meu filho amado e eu me alegro. Ele agora é comigo. Ele disse: não. Se você olhar o texto diz em Lucas capítulo 4, que relata o mesmo texto, ele diz: durante os 40 dias que foi tentado, Jesus jejuou. Durante os 40 dias que foi tentado, Jesus investiu no seu crescimento espiritual. Ele foi disciplinado de buscar ser preenchido e enchido pela presença do Espírito de Deus, é o que o texto diz. Sabe qual é a primeira coisa que Jesus faz no seu ministério? Não é um milagre, não é uma cura, não é expulsar demônio. Mas a primeira coisa que Jesus faz no seu ministério é jejuar. O texto diz que logo depois de ser batizado, ele começa a investir no seu crescimento espiritual. Sabe, o ministério de Jesus começa com jejum e preparação espiritual para uma luta com o diabo. Você quer enfrentar e vencer as tentações e provas? Invista no seu crescimento espiritual. Não acha que vir uma vez por semana e assistir um culto aqui vai te dar força para isso? Não vai. Não acha que assistir algumas mensagens no YouTube vão ser suficientes para isso? Não vão. Não acha que ouvir alguns louvores durante a semana no seu aplicativo de música ou no YouTube vão ser suficientes? Não vão. Se Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, buscou ser cheio do Espírito Santo, usou o jejum como uma disciplina para estar atento ali, para estar conectado com Deus, por que você acha que você vai enfrentar de qualquer maneira? Sabe, invista na oração, invista na meditação, invista no jejum, no tempo a sós com Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 5, verso 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, aquele que foi dito: você é o meu filho, ele investiu no seu crescimento espiritual. Ele não disse: eu tenho um título, está vendo? Você ouviu a voz? Eu não preciso fazer mais nada. O texto diz que ele foi conduzido pelo Espírito. E Lucas vai dizer: cheio do Espírito. E jejuando. Conectado com Deus. Investindo tempo para ouvir a voz de Deus. Estando sensível. Para não ser levado por uma armadilha, por uma pegadinha. Pela sua necessidade, pela sua dor. Invista no seu crescimento espiritual. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo está aproveitando uma oportunidade, pronto para aproveitar uma oportunidade de fraqueza sua, para tirar o seu pior, para expor o que de pior existe em você. Ei, mas Deus está pronto e na expectativa de, nessa luta e prova, tirar o que você tem de melhor que Ele tem derramado na sua vida. Mas para isso, você precisa estar conectado com Ele. Você precisa crescer. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa ter tempo com Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa sentir a presença de Deus. Porque no deserto não vai ter igreja, não vai ter pastor, não vai ter equipe de louvor. Nos desertos, muitas vezes, como Jesus, só vai estar lá você, Deus e o diabo. Invista no seu crescimento espiritual. Invista na sua relação com Deus. Separe tempo para Deus na sua semana. Separe tempo para Deus na sua agenda. Separe tempo para ler a Bíblia, não para conhecer, mas para se alimentar. Deixa essa palavra gerar vida no teu coração. Deixa essa palavra fazer sentido para o teu coração. Ouça canções de adoração e que exaltem o nome de Deus, não para matar o tempo no trânsito, mas para alimentarem a tua alma. Se aproprie das verdades que essas canções trazem. Ouça sermões, sim, no YouTube e em outros lugares. Mas receba isso como alimento de Deus. Aplique essas verdades, traga para a tua alma. Peça a Deus que te mostre o que você precisa mudar, onde é que você precisa crescer, o que precisa ser tratado, que pecado precisa ser confessado, o que precisa ser transformado na sua vida. Invista no seu crescimento espiritual. Mas sabe como é que um discípulo de Jesus enfrenta a tentação, alguém parecido com ele?
não é só crescendo espiritualmente, é conhecendo a palavra. É conhecendo a palavra. Me chama a atenção demais esse texto, porque em todas as tentações que Jesus sofre, Ele não diz o que Ele acha, Ele não diz o que Ele pensa, Ele não diz o que Ele gostaria, mas Ele sempre começa dizendo: está escrito. Está escrito. E até mesmo quando Satanás distorce a Escritura, ele diz: Satanás, você conhece a Escritura? Mas eu também conheço. Você não vai me enganar, você não vai me iludir, você não vai me ludibriar. Porque o diabo não testa só a identidade de Jesus. O diabo também testa o conhecimento que Jesus tem da palavra. Sabe, o diabo não vai testar só o seu caráter. O diabo não vai testar só a sua identidade, se você está disposto a amar e servir a Deus. Mas o diabo muitas vezes vai testar: tá, por que você quer fazer isso? Ou por que você não quer fazer aquilo? A resposta de Jesus às 3 tentações foi a palavra de Deus, mostrando para mim e para você que o poder das Escrituras na batalha com o maligno é a arma que você precisa para enfrentar e vencer toda e qualquer tentação. Eu não sei se você já parou para pensar, como é que Jesus conhecia tanta Escritura? Como é que Jesus citava tanta Escritura? Talvez você possa pensar, porque Ele era o Filho de Deus. Ah, porque Ele tinha um negócio diferente. Não, querido. Sabe, Jesus começou o seu ministério com cerca de 30 anos de idade. Não por acaso. Não é porque tinha uma idade ideal, mas porque para enfrentar o que Ele tinha que enfrentar, as tentações, provas e cumprir o propósito de Deus para a vida dele, Ele passou cerca de 30 anos se preparando para isso. Durante cerca de 30 anos, Ele estudou as Escrituras. Durante cerca de 30 anos, Ele se preparou para as batalhas que Ele teria, para as tentações que Ele enfrentaria. E Ele se preparou usando a palavra. Sabe, responder tentações com a palavra de Deus. Sua palavra tem poder, a minha palavra tem poder, mas elas não se comparam ao poder das palavras de Deus diante da tentação. É por isso que o salmista diz: mais do que feliz é aquele que medita na lei do Senhor, tem alegria na palavra do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Conhece essa palavra, domine essa palavra. Deixe-me terminar essa palavra para você nessa noite, dizendo para você o seguinte: o texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu não sei quais tentações você está passando, eu não sei quais provas você está enfrentando, mas uma coisa que Jesus ensina para mim e para você nessa noite é que gente parecida com Jesus não tem medo de tentação. Gente parecida com Jesus não tem medo de prova. Gente parecida com Jesus enfrenta e vence. Enfrenta e vence. Não importa como o diabo vem, de que maneira ele vem, a forma que ele vem, o que ele usa. Porque gente parecida com Jesus, que tem a identidade de filho e filha amada de Deus, sabe que qualquer tentação e prova que venha, Deus tem a expectativa de encontrar o melhor dele que está na nossa vida. Ele tem a expectativa de extrair o melhor que Ele já liberou para nós. E o que Ele espera é que a gente invista no nosso crescimento, na nossa relação com Ele. O que Ele espera é que você conheça a palavra dEle, para que quando o diabo chegar, você não só enfrente, mas vença a tentação. Eu não sei se você já esteve num deserto. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir a um deserto, ou passar de carro por um deserto. E foi muito engraçado que o Lucas era bem pequeno. E a gente dizia: Lucas, olha que legal o deserto. O Lucas dizia: legal? Areia, 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 areia. Não tem nada legal no deserto. Não, Lucas, mas é muito legal o deserto. Areia, 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 areia. Sabe, o deserto simboliza um lugar de provação. Jesus foi levado ao deserto porque é um lugar de necessidade, muitas vezes de sofrimento, muitas vezes de dor. Sabe, se você está sendo conduzido para o deserto, se você está enfrentando o deserto, deixa-me dizer para você: ninguém sai do deserto ou permanece o mesmo no deserto.
No deserto, ou você cai na derrota, ou você avança para a vitória. E a expectativa de Deus com você é que você enfrente, vença essa tentação e saia como Jesus saiu, vencendo para viver o propósito dele na sua vida, vencendo para viver as promessas dele na sua vida. Porque o deserto tem um poder de purificar, de simplificar, de disciplinar e de te fazer mais forte. Por isso eu queria pedir você para fechar os seus olhos em nome de Jesus. E quero terminar essa palavra nessa noite, declarando para você que gente parecida com Jesus enfrenta e vence tentações com fidelidade. Eu não sei que tentações você tem enfrentado. Eu não sei que provações você tem enfrentado. Eu não sei em que áreas o diabo tem tentado tirar você do projeto de Deus. Mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, ler para você o final dessa história. O texto diz que Jesus foi provado, Jesus foi tentado, Jesus foi testado. Mas no final, o verso 11 diz que o diabo o deixou. O diabo o deixou. Sabe, em Gênesis capítulo 3, o diabo veio para tentar o ser humano. O ser humano não enfrentou, Adão e Eva não enfrentaram, não resistiram, não ouviram a voz de Deus, não investiram no seu relacionamento com Ele. O diabo ficou, o diabo venceu, e o ser humano foi expulso da presença de Deus. Em Mateus capítulo 4, Jesus enfrentou, Jesus venceu, o diabo foi derrotado, Jesus seguiu o seu caminho e abriu o caminho para que eu e você pudéssemos enfrentar e vencer toda e qualquer tentação do diabo sobre a mim e sobre a sua vida. Por isso que a palavra de Jesus para você nessa noite é a mesa de João 16:33. No mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ter provação, mas não desanime, eu venci, eu venci. E se você quiser se parecer comigo, se você investir no crescimento espiritual, se você investir no conhecimento da palavra, se você estiver atento para não negociar seus valores em busca de sucesso, se você não cedeu ao seu orgulho e achar que pode provar Deus para fazer o que Ele quiser, o que você quiser, se você estiver disposto a submeter os seus desejos à vontade de Deus, você também vai vencer. Você também vai vencer. E em nome de Jesus o diabo vai te deixar. Em nome de Jesus a paz vai voltar a reinar. Em nome de Jesus sua fome vai ser saciada. Em nome de Jesus a vitória do Senhor vai ser liberada. Em nome de Jesus Ele vai mandar anjos para servir, prover, cuidar, sarar, cuidar e restaurar você. Em nome de Jesus. Eu não sei o tamanho do seu deserto, mas enfrente e vença. Porque assim como Jesus venceu, se você se posicionar, o diabo vai deixar você. Porque aquele que venceu o mundo está com você e declara vitória sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque nesse mundo nós passamos por provas, lutas e tentações. Mas obrigado também, Deus, porque não estamos sozinhos. Obrigado porque podemos olhar para o Teu Filho como exemplo e perceber que toda e qualquer tentação ou prova que venhamos a enfrentar, o nosso Jesus já passou, já enfrentou e já venceu. E nos deu o caminho para isso. Então, Deus, que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor abra o nosso coração, abra os nossos olhos no deserto, para enxergar o Senhor. Abra a nossa mente para perceber as ciladas e as artimanhas do inimigo. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos decide pelo Senhor e para crescermos no conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos desafie a conhecer a Tua palavra. E para que o Senhor nos dê a certeza de que se o Senhor é por nós, que se o Senhor está conosco, a vitória é certa pelo poder que é no nome de Jesus.
O diabo pode tentar, pode agir, pode provar, mas o Senhor nos sustentará e no final nos dará a vitória para a glória do teu nome, em nome de Jesus.